Deus. Amém, irmãos? A carta, Epístola de Paulo, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 1, 2, 3, vou ler até o 4 somente. Vou esperar todos acharem. Todos acharam? Amém. Então vamos ler verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos que estão em Éfeso, santos e fiéis em Jesus Cristo. Verso 2: graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 3: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4: como também nos elegeu nele de antemão, antes que o mundo fosse fundado, para que sejamos santos e sem mancha diante dele em amor. Vou repetir o verso 4: como também ele nos elegeu nele de antemão, antes que o mundo fosse fundado, para que sejamos santos e sem mancha diante dele em amor. Vamos orar? Deixa a Bíblia aberta, você vai acompanhar o texto. Vamos fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, foi lida a sua santa, bendita, gloriosa Escritura. Pai, fala conosco mediante a esses versos, Senhor, que foram lidos, esses versículos, ó Pai, da Epístola de Paulo à igreja de Éfeso, mas que hoje, Senhor, essa revelação, ó Pai, seja revelada, aleluia, a esta igreja, aos nossos ouvintes, Senhor, aqueles que vão estar ouvindo essa mensagem, que possam nessa noite aprender de Deus, através do Espírito Santo, aquilo que Jesus nos ensinou a respeito, aleluia, da eleição, a qual nós temos, aleluia, que passar. Então, Pai, fala poderosamente com a igreja, que haja graça, misericórdia, mas que haja principalmente revelação de glória e poder. Ministra sobre nós, ó Pai, e que cada alma que estiver ouvindo essa noite, que tenha o coração, aleluia, quebrantado por Deus, para que possa aprender e nunca mais esquecer o que vai aprender nessa noite, porque é algo especial que Deus preparou para nós nessa noite, e isso envolve, aleluia, a salvação, isso envolve, aleluia, a vida eterna. É algo precioso que a igreja não pode perder, e hoje o Senhor vai, aleluia, falar, o Senhor vai revelar, o Senhor vai abrir, aleluia, esta revelação para todos os ouvintes, e que Deus opere milagres e maravilhas, que pessoas sejam, aleluia, libertas, restauradas, transformadas, até mesmo curadas, mas principalmente, Pai, que saiam transformadas, regeneradas pelo poder da palavra de Deus, através da ministração dela, em nome de Jesus. Espírito Santo, usa a minha vida, aleluia, como um vaso em tuas mãos. Amém. Tome o seu assento, igreja, em nome de Jesus. Presta muita atenção no que Deus vai falar essa noite. Uma palavra poderosa de Deus, irmãos. No ano passado eu preguei um dos ensinos
sobre a eleição. Foi até perto da época da política. Eu preguei um estudo sobre a eleição. Amém? Nós temos que passar por uma eleição. Nós temos que passar por uma eleição. Eu trouxe aquele estudo dentro da palavra de Deus. Mas hoje não é um estudo, é uma pregação. É totalmente diferente, com muitas revelações novas no texto. Eu estudei o texto hoje, o dia, a tarde inteira. E Deus me trouxe várias revelações da palavra de Deus. Nós não podemos perder essas revelações. Como eu disse na oração, ela é importante para a salvação da nossa alma, para a entrada na glória, para a vida eterna, essa mensagem dessa noite. Deus me coloca como uma mensagem especial para a igreja, coisa diretamente do trono de Deus para nossas vidas. Então vamos entender aonde eu li no verso 1, Efésios 1, Paulo está saudando a igreja, né? Da forma que ele começa na epístola, na carta, ele fala, né, que é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, né? Ele já começa saudando e falando que ele é Paulo, apóstolo de Cristo, mas não por vontade própria, mas pela vontade do próprio Deus. Ele agora está no ministério de apóstolo. E aos que estão em Éfeso, na cidade de Éfeso, a igreja que está lá, que vai receber esta carta, ele diz aos irmãos santos e fiéis em Jesus Cristo, aos santos da igreja, aos fiéis da igreja, eu escrevo, né? Ele não está escrevendo só para uma pessoa, ele está escrevendo para toda a igreja. E hoje, na revelação de hoje, Jesus não está falando só com Éfeso. Jesus hoje, na revelação, trazendo para os dias de hoje, Jesus hoje está falando com a igreja local, com a igreja de hoje, com a igreja de agora, contemporânea. Porque a palavra se renova toda manhã. Então essa palavra, talvez se você ouviu ela ontem, hoje ela já se renovou. E pode haver revelação nova desta mesma palavra, desses mesmos versos, em nome de Jesus. Eu entendo isso, que a revelação da palavra. Verso 2, ele continua saudando. Verso 2: graça e paz a todos vós. Ele sauda, cumprimenta os irmãos na carta. Graça e paz, né? Que a graça de Deus em Jesus, que a paz de Deus, porque tudo isso vem de Deus, tudo isso vem do Senhor. Então ele salva da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cumprimenta os irmãos, exaltando, glorificando e lembrando os irmãos que tudo isso provém de Deus, que a comunhão, que o ato dele escrever, o ato dele conseguir enviar essa carta, tudo é graça de Deus, tudo é concebido por Deus, e que a paz de Deus em Cristo Jesus abunde sobre a igreja, que ao receber essa carta, vocês recebam em paz, em alegria, sabendo que o próprio Deus, que o próprio Jesus vai falar com vocês através dessa carta. Sou eu que estou enviando a carta, mas eu não envio para falar de mim, eu envio para trazer a vocês revelações de Deus através do Espírito Santo, porque Paulo, aleluia, tinha com ele o Espírito Santo de Deus. Paulo era cheio do Espírito Santo, aleluia. Então ele envia esta carta. O verso 1 e verso 2 é essa saudação, né? Paulo escreve muito bem. Paulo usa muito bem as palavras quando ele, né, envia essa carta. Verso 3, eu não vou pregar no verso 1 nem no 2. Vamos para o verso 3. Bendito seja Deus. Ele ainda continua exaltando e glorificando a Deus. Ele não vai direto ao assunto. Primeiro ele exalta,
uma carta, ele já glorifica, ele exalta, ele adora, ele engrandece, aleluia, ele exalta e engrandece o nome santo, aleluia, de Jesus, e glorifica a Deus em todo o tempo. Ele sabe fazer isso muito bem, aleluia. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo tem comunhão com Deus. Paulo é homem de oração. Isso, Paulo é de oração. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrar. Não entra de qualquer jeito. Não entra para fofocar. Não entra para reparar. Entra para adorar. Entra para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Quando nós viemos, quando nós vamos à igreja, quando nós saímos de casa e vimos para a igreja, nós temos, aleluia, um só intuito de estar aqui: cultuar, adorar, mas primeiramente, até antes de adorar, a revelação. Antes de adorar, eu venho para exaltar, glorificar, eu venho para ter comunhão, eu venho para ouvir a Deus. Eu sei que aqui eu vou ouvir a voz de Deus. Mesmo que a pregação é a última da igreja, o louvor vem antes, mas eu venho para ouvir a voz de Deus. Não tem como você dizer que é adorador se você não gosta de ouvir a voz de Deus. Como que você adora a Deus se você não gosta de palavra, de Bíblia? Mentira! Então, para ser um adorador, primeiro eu preciso ter comunhão, primeiro eu preciso ouvir, aprender, viver, ter relacionamento. E esse relacionamento eu aprendo aqui, dentro da palavra. Pastor, mas eu aprendo também ouvindo hino. Não, você aprende primeiro na palavra. Nem todos os hinos você vai aprender coisa boa. Na palavra, tudo que você aprende, de Gênesis a Apocalipse, é uma coisa boa. Mas nos louvores dos hinos, irmão, se você filtrar, 10% é bom, 90%. Não está adorando, não está reverenciando. Amém? Os louvores são homocêntricos, né? Para mim, em mim, e vai. Mas não é isso. O louvor tem que ser cristocêntrico. O louvor tem que ser teocêntrico, para Deus. Em primeiro lugar é Deus. Por isso que os hinos da harpa são tão espirituais, porque são para Deus, voltados para Deus, inspirados por Deus. Né? Assim como Davi tocava, compunha, né? Em Salmos, tem muitos salmos de Davi inspirados por Deus. É homem de Deus fazendo algo para Deus, que Deus inspirou. Mas eu quero continuar. Então Paulo começa o verso 3 dizendo: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, aleluia. Glórias a Deus nas alturas, por ter nos dado, aleluia, o seu Filho amado, por ter nos enviado Jesus Cristo. Glorifico, exalto, adoro a Deus por ter enviado Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que nos abençoou. Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões espirituais e celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Então ele vai dizer que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção, irmãos. Mas não fala que é bênção material, fala que ele nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é coisa terrena, é coisa do alto, é coisa espiritual, é coisa para quem tem comunhão. Não é todo mundo que entende, não é todo mundo que entende. Quem está na carne não entende, só entende quem está no Espírito. Temos que estar no Espírito, temos que viver em Espírito, andar em Espírito. Vou dizer mais: todo dia temos que estar em Espírito, manhã, tarde e noite, se você quiser ainda madrugada.
Manhã, tarde, noite, madrugada em espírito. Não dá para estar em espírito só na hora do culto. E o resto do dia não dá, está na carnalidade. Tem gente que só fica espiritual dentro da igreja, mas quando está em casa, quando está no trabalho, quando está na rua, não tem espiritualidade nenhuma. Fala besteira, anda sensual, não se parece com Cristo, xinga palavrão, rouba os outros, toma os outros, faz diversas coisas quando está fora da igreja. Quando chega dentro da igreja, quer louvar, quer pregar, quer adorar, quer levantar as mãos, mas Ele te conhece, Ele sabe quem é quem dentro da igreja. Aleluia! E Paulo sabia disso, porque Paulo tinha comunhão. Paulo, antes mesmo de estar, aleluia, escrevendo, ele já estava adorando, ele já estava louvando, engrandecendo. Aleluia, antes de você comer um arroz com feijão, até mesmo sem mistura, você tem que louvar, engrandecer, erguer as mãos para o alto e adorar. Senhor, obrigado por esse almoço, obrigado por essa janta, obrigado porque eu tenho algo para comer. Em tudo dai graças. Mas não, tem gente que ao invés de glorificar, é aquilo que eu preguei esses dias, vai murmurar. Eu preguei sobre a murmuração 2 cultos, domingo e terça eu repeti. Quem estava aqui terça? Glória a Deus. Estava bom terça, irmãos? Aleluia. Tremendo aqui terça, amém? Mas deixa isso para lá, vamos para hoje. Aleluia! Então Paulo, aleluia, está glorificando a Deus, está glorificando a Cristo, e ele sabia que nós somos abençoados com toda sorte de bênção, toda sorte de bênção nas regiões celestiais, nas regiões de combate, nas regiões onde há o combate, lá nós somos abençoados, porque lá está o Senhor, aleluia, com a sua legião, com milhares e milhares de anjos, pelejando, lutando a seu favor, para que você receba de Deus as coisas que Ele tem para você. Aleluia. A sua bênção quando está na região celestial, aleluia, se você não orar, ela não vai chegar até você. E quando você ora, os anjos, aleluia, começam a batalhar e a lutar em favor daquilo que Deus liberou para você. Está vivo na região celestial, mas o inimigo, Satanás, quer barrar para que não chegue. Então você só vai conseguir que os anjos, aleluia, de Deus, que o Senhor possa, aleluia, interceder, que aquele milagre que está na região celestial é seu. O Senhor já liberou. Para ele chegar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que clamar, você tem que descer a casa do olheiro, tem que descer no pó, aleluia, você tem que exaltar, glorificar, você tem que ter comunhão com ele, e aí os anjos trabalham, aí o empecilho sai, aí os anjos vêm, lutam, pelejam, batalham, ele tira os demônios, ele tira todo o principado e toda a potestade, e aí você adorando, glorificando na igreja, todo culto e todo tempo, sempre, aleluia, com alegria no coração, no desejo, aleluia, se esforçando, o seu milagre chega, porque a sua bênção, aleluia, toda sorte de bênção, Cristo nos deu, toda sorte está na região celestial. Aleluia. Eu vou longe, a revelação. A pessoa chega na igreja, ela acha que a bênção dela está aqui dentro, e a bênção está aqui dentro. Hoje eu pego ela, mas não está aqui, está na região celestial, não está tão perto assim, ó, não está a 2 metros de você, não está na região celestial. Você precisa se esforçar para aqui. Satanás não vai deixar você ser curado. Satanás não vai deixar você conseguir aquele emprego que você tanto sonha que vem tão bem. Satanás não vai deixar você entrar na faculdade, mas você está pedindo e Deus já liberou, mas ele está pondo empecilhos. Aleluia. Sabe o que ele põe em você? Desânimo. Sabe o que ele põe em você? Aleluia. Descrença. Você não crê. A sua fé é tão pequena, apesar que a fé é pequena, mas a sua é quase invisível, que você não crê que Deus tem bênção para você.
Faz 10 anos que eu estou na igreja e Deus não tem nada, e a sua bênção está lá, depositada, é sua, mas você não merece ainda ela, porque você não está fazendo da forma correta. Glória a Deus, aleluia. Eu vou sair desse verso, porque eu vou começar a pregar agora, no verso 4. Tudo isso aqui foi só uma introdução. Agora que eu vou pregar, verso 4. No verso 4 é que eu vou pregar a mensagem. Vamos lá. Toda a minha mensagem está no verso 4. Aqui está a mensagem. Como também nos elegeu nele, o Senhor Deus nos elegeu em Cristo de antemão, antes que o mundo fosse fundado, antes dele criar o mundo, antes dele criar lá o jardim do Éden, Adão e Eva, antes disso, ele já nos elegeu em Cristo, aleluia, antes da fundação do mundo, para que sejamos o quê? Santos e sem mancha, irmãos. Ele já nos elegeu como santos e sem mancha diante dele, em amor. Em amor. Glória a Deus. Irmãos, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Preste atenção que eu vou começar a pregar agora. Todos nós temos que passar pela eleição de Deus. Todos nós temos que passar pela eleição de Deus. Amém? E nós temos que nessa eleição temos que ser aprovados por Deus. E não podemos ser reprovados. Na eleição nós temos que ser aprovados e não podemos ser reprovados. Nessa eleição Ele quer que nós sejamos santos e sem mancha, em amor. Ele nos quer isso, Ele requer isso de nós. Santidade, sem mancha, sem pecado, e amando. Qual que é os mandamentos de amor? Amar a Deus acima de tudo, amar o próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei. Então esse é o princípio. Eu tenho que começar no princípio, no amor de Deus e no amor ao próximo. Mas tudo isso em santidade, a revelação, em santidade e sem mancha, sem sujeira, sem ruga, sem mácula. Pastor, explica melhor. Sem iniquidade, sem pecado. Mas dá, pastor? Tem que se esforçar, porque nós estamos concorrendo numa eleição. Numa eleição, quem concorre? Os candidatos. Quem concorre numa eleição? Os candidatos. Todos vocês e eu também, todos nós somos candidatos à eleição de Deus. Todos nós vamos participar da eleição de Deus. Como, pastor? Ele nos elegeu, Ele nos pôs a participar da eleição. Ele nos elegeu, nós estamos participando da eleição, nós estamos concorrendo. É como uma corrida. O que acontece numa corrida, numa maratona, numa Olimpíada? Quem corre quer alcançar o primeiro lugar, porque o primeiro lugar dá direito ao prêmio, ao ouro. E o que você quer alcançar? Correndo a carreira cristã. Aleluia! Quando você entra numa corrida dessa, numa disputa, você quer concorrer ao prêmio máximo, ao primeiro lugar, a salvação, a vida eterna, a coroa, aleluia, que Ele nos prometeu. Aleluia! Então nós temos que vencer. Temos que vencer. Nessa eleição nós temos que vencer, irmão. Nós não podemos ficar nos últimos lugares. E para a gente explicar tudo isso, nós temos que voltar no tempo. Nós temos que voltar antes do jardim do Éden. Aleluia! Nós não vamos voltar em Gênesis.
capítulo 1. Mas vai voltar antes da Bíblia, mas vai voltar na revelação, mas vai voltar na eternidade de eternidade. Então nós vamos ver por quê nós vamos participar de uma eleição. Porque lá na eternidade, antes de existir o homem, antes de eu e você existir, aleluia, Deus já predestinou isso, Deus já tinha para nós isso, que nós seríamos provados, que nós iríamos concorrer numa eleição. Deus já sabia que nós seríamos provados, e eu vou te provar isso, que Ele provou aos anjos, aleluia. Então Ele prova os anjos, irmãos, aleluia. A primeira eleição de Deus é antes do jardim do Éden, antes de Adão, antes de Eva, aleluia, lá na eternidade, quando Deus está no seu trono. Nós aprendemos, Deus estava no trono, e do lado do trono de Deus tem um segundo trono, que é um trono especial, o trono de Cristo. Mas Cristo não está sentado lá, não é isso? Por enquanto Cristo não está lá, só tem os dois tronos, mas Deus está no trono e Cristo não. Ninguém conhece Ele, mas Deus conhece, aleluia. Então Deus vai provar os anjos, Deus vai provar os anjos, aleluia. Quando Deus criou os anjos, eles não foram criados imortais. Os anjos não foram criados imortais, os anjos foram criados imortais. Pega a revelação. Só que os anjos não foram criados eleitos. Eles são imortais, mas não são eleitos. Aleluia! Aleluia! Diferente do homem. O homem é mortal, mas é eleito por Deus, é escolhido por Deus para participar das coisas de Deus. Aleluia! Deus havia feito uma experiência antes de lançar o homem na terra. Deus fez essa experiência com os anjos. Os anjos, por ser imortal, então se eles agora caíssem, o pecado deles seria um pecado imortal, que não teria perdão. Então os anjos, eles caem, mas como imortais, eles não têm a chance que eu e você, por ser mortal, porque depois Deus viu isso. Então Deus vai pôr depois o Adão, aleluia, para ser provado também no jardim do Éden. Ele vai passar por prova, aleluia, mas era um teste de Deus, depois eu explico. Então agora entenda, irmãos, os anjos são imortais, mas não são eleitos. Por quê, pastor? Talvez você ainda não entendeu. Porque se os anjos fossem eleitos, eles não teriam sido lançados do céu para o abismo. Uma terça parte dos anjos foram reprovados. Uma terça parte dos anjos foram reprovados na eleição de Deus. Não tiveram segunda chance. Foram reprovados. Então aquele um terço agora é lançado do céu para o abismo, para aguardar, estão aguardando, estão lá no abismo, guardados, selados para a condenação eterna. Não tem misericórdia para eles. Amém? Olha só, então eles não são eleitos. Eles não são eleitos, eles precisam ser primeiro provados. Só que do mesmo jeito que Deus provou os anjos, Deus também vai nos provar da mesma forma. Então os anjos que foram aprovados, o que aconteceu com os aprovados? Ficaram com Deus até hoje, e pela eternidade de eternidade estão com Deus, salvos pela eternidade de eternidade. Quando eu divido um terço, eu sei que sobrou no céu 2 terços. 2 terços dos anjos foram aprovados, estão lá no céu com Deus por eternidade e eternidade. Mas 1 terço já está condenado. E quando Deus viu que tinha 1 terço, é claro, vocês sabem que é o Lúcifer que articulou tudo isso. Mas Lúcifer era o quê?
anjo também. Lúcifer também foi reprovado. Tá? Não vou explicar a história de Lúcifer, estou dizendo dos anjos. Eu estou colocando Lúcifer aqui, Roger, junto com os outros anjos todos. Então os anjos foram reprovados. O cabeça, o da rebelião e todos os comparsas. Todos os que se uniram a Lúcifer foram reprovados, estão no abismo, selados para a condenação eterna. Amém? 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 Amém. É muito espiritual, irmãos, vai entendendo. Vou chegar ainda no homem. Olha lá. Glória a Deus. Olha só. Então o que acontece nessa eleição? Essa eleição é para confirmar a cada dia a nossa fidelidade por meio de nossas obras. Nós temos que confirmar a nossa eleição todos os dias por meio de nossas obras e não trabalho. Por meio de nossas obras nós temos que confirmar a nossa eleição. Deus nos elegeu. Deus nos deu a oportunidade de participar com Ele da eternidade. Mas para que nós venhamos a participar da eternidade, nós vamos ser provados aqui na terra. E temos que ser aprovados por Ele para poder herdar. Da mesma forma que aqueles 1/3 dos anjos que não foram aprovados estão no abismo esperando a condenação. Aqueles que estão na terra, os seres humanos, Cristo morreu por todos, irmãos. Cristo não morreu por uma parte da humanidade. Cristo não morreu só para o judeu. Cristo não morreu só para o israelita. Cristo morreu por todas as nações. Cristo morreu pelo mundo inteiro. Não estou falando pelo mundo, planeta. Cristo morreu pelo mundo, por todas as pessoas. Todos são eleitos por Deus a participar da eleição. Só que quem confirma, aleluia, quem tem que confirmar, quem vai confirmar se vai entrar no céu ou não, são as nossas obras, através da fé. É as nossas obras através da fé. Pastor, o que é isso? Eu preciso crer na cruz de Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele foi enviado por Deus, que Ele veio ao mundo, que Ele viveu na terra, que Ele cresceu, que Ele ensinou, que Ele pregou, que Ele se batizou, que Ele iniciou a igreja com seus 12 apóstolos, que Ele fundou a igreja, né? Ele fundou a igreja, Cristo é o fundador, que Ele foi para a cruz, que Ele morreu, que ao terceiro dia ressuscitou, que vive, que Ele ressuscitou, que vive, está à direita do Pai e reina para todo sempre, e que um dia Ele voltará para buscar a igreja. Eu preciso crer nisso. Amém? Para ser eleito eu preciso crer nisso. Mas não é só crer, eu preciso viver isso. Com as minhas obras, com a minha fé, com a minha vida, eu vou provar com as obras que eu amo a Deus acima de tudo, que eu vivo o amor de Deus com os homens na terra. Aleluia! Oh, aleluia, irmãos! Então nós temos que confirmar a nossa eleição e manter a nossa vida em santidade até a vinda de Cristo. Como que eu confirmo a minha eleição? Vivendo em santidade até a vinda de Cristo. É assim mesmo, Jesus. Ele pediu no verso 4, sejamos santos e sem mancha. Glória a Deus. Sejamos santos sem sujeira, sem pecado. Tira isso da sua vida. Coloca Deus em primeiro lugar. Pastor, mas e o meu pecado? O sangue de Jesus que está na sua vida cobre todo pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não será condenado. Você está escondido debaixo das asas do Altíssimo. Satanás não te condena, porque é Jesus que te garante a salvação. Satanás queria te condenar, mas ele não pode, porque você está nas mãos de Cristo, porque você vive para Cristo, está com Cristo, crê em Cristo, tem fé em Cristo. Tudo que faz
Senhor jamais serão abalados. Aleluia. O diabo não pode com você. Aleluia. É o temor de Deus. Quem tem santidade, vive santidade, tem temor, tem respeito, porque conhece a Deus. E Paulo conhecia muito bem. E hoje, igreja, nós temos que viver intensamente o amor de Cristo. Aleluia. Tem que pulsar no meu coração o desejo. Aleluia. Vai começar a pregação, vai começar a palavra, e a minha alma anseia por ouvir a voz do Criador, porque Ele, aleluia, vive, Ele reina e Ele é poderoso. Então o que vem dele para a minha vida é bom, tudo que vem dele para mim é maravilhoso. Aleluia. Eu não quero nada deste mundo, nada dessa terra, mas eu olho para o alto, aleluia, e aonde eu vejo, aleluia, meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Eu estou passando dificuldade, estou passando luta, peleja, mas o meu socorro vem do Senhor e não vem de homens, vem de Deus, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. É assim que nós temos que responder para nós mesmos, tá? Eu conheço Deus, porque você vai em oração, irmãos. Começa a orar mais. Deus está falando faz mais de meses em orar mais. Quem está percebendo? Todo culto Deus fala em orar mais, irmãos. Então vamos, o Alex está nessa visão. Vamos entrar nessa visão, em nome de Jesus. Deus está pedindo isso todos os cultos, orar mais, orar mais. Por que, pastor, orar mais? Porque está chegando a hora. Jesus está voltando. Aleluia. E só vai prevalecer, aleluia, só vai vencer quem tiver em oração, em comunhão, em intimidade com Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Imagina assim, irmãos. Eu vou para o céu. Tá, você vai para o céu. Quem está no céu? Jesus. Você conhece Jesus? Não. Então como você vai se você não conhece? Tem que conhecer para ser íntimo dele, para poder participar. Qual é o filho que não conhece o pai? O filho conhece o pai. Jesus disse isso. Tudo que eu faço, eu não faço por mim, eu faço pelo meu pai. Aí você, homem, mulher, e eu, tudo que eu faço, eu não faço por mim, eu faço pelo meu pai. Estou falando do Pai do céu. Eu faço pelo meu pai que está no céu, me aguardando. Ele está me aguardando lá no céu. A minha esperança é que vem santidade, é alcançar o céu. Não é brigar com o meu irmão, não é virar a cara para o meu irmão, não é criticar o meu irmão. A igreja está mudando, o Senhor está limpando isso. Talvez ontem nós faltou amor, a gente criticava uns aos outros, a gente queria ter gradeado dentro da própria igreja. Não tem mais da igreja virar a cara, brigar. Nós temos que se unir em oração e saber que Jesus está voltando. E Ele pediu no final do verso 4 para viver em amor, em amor. Senão nada, aleluia, disso importa. Se não tiver amor, nada serei. Estou falando do amor aqui, mas eu já falei da santidade. A pessoa pode ter todo o amor, mas se não tiver santidade, não adianta. Não é amor demais que salva. Quem salva é Jesus. Jesus que salva, não é amor demais. É viver em amor porque é mandamento. Mas santidade, seja santo, porque eu faço Deus é santo. Sem santidade não vê Deus. Sem santidade não vai para o céu. Então é amor, amor. Mas santidade também. Amém? Qual é o maior atributo de Deus? Não é o amor, é santidade, não é isso, João? João respondeu. O maior atributo de Deus não é amor, é santidade. Quando fala Deus é amor, fala uma vez só, Deus é amor. Quando fala Deus é santo, é elevado ao grau de repetição 3 vezes. Por que repete 3 vezes? Porque dá ênfase de que a santidade é algo assim principal de Deus. Deus é santo, santo, santo. Deus é 3 vezes santo. Aleluia! Ele é tão santo que não pode contemplar o mal. Ele não contempla o mal. Aleluia! Ele é acima do mal. Ele criou o mal. Deus criou o bem
Deus criou o mal, então Ele está acima de tudo isso. Ele contempla o que nos eleitos? O que Ele vai contemplar nos eleitos? A revelação. Ele contempla o bem, as boas obras, os bons frutos. Aleluia! O que vai restar de nós? Tudo o que fizemos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia! É isso que resta. Não vai restar noitada na bagunça, cigarro, bebida, droga, álcool. Isso não resta, isso aí leva para o inferno. Vai restar o que nós fez para Deus, obras boas. Não vem coisa contaminada desse mundo. Aleluia. Deus mandou tirar a mancha, a impureza, o pecado e viver em santidade e em amor. Aleluia. Vou continuar pregando. Meu Deus, tem tanta coisa. Vou correr aqui, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Aleluia. Então, deveriam passar por uma prova, né? Amém? Os anjos foram criados imortais, mas não eram eleitos. Deveriam passar por uma prova, pela qual decidiria voluntariamente servir a Deus, o seu Criador. Nós somos voluntários a servir a Deus, ninguém é obrigado. Nós temos que servir a Deus da forma que Deus testou os anjos e testa nós, voluntário. Não é por obrigação, é por amor dentro do coração, por desejo. A salvação ela é individual. Cada um sabe o que tem dentro de si, o amor e o desejo pelas coisas de Deus. E assim foi com os anjos. Aqueles que amassem mais a Deus não iriam se aliar a Lúcifer, o luzeiro. Mas aqueles que estavam no meio do caminho, a hora que Lúcifer fez a rebelião, eles logo, opa, vou me aliar com Lúcifer, porque eu vou ter vantagens, eu vou obter vantagem. O que Lúcifer fez? Ofereceu algo para eles. Lúcifer ofereceu algo para os anjos, para que os anjos se aliassem, se unissem a ele, para que ele tomasse, aleluia, um lugar naquele trono que estava vazio. Amém? Lúcifer achava que aquele trono do lado de Deus vazio era dele, e aquele trono não era de Lúcifer, era de Cristo. Mas Cristo ainda, na eternidade, só Deus conhecia Cristo. Só Deus conhecia Cristo. Aleluia. Nem os anjos, né? Nem os anjos conheciam a Cristo naquela. O trono estava lá, mas só Deus, só o Pai, Filho e Espírito Santo, só a divindade. Então Deus estava guardando essa carga, essa arma. Deus é onisciente. Então Deus fez todas as coisas até a eternidade. E Deus já sabia o que ia acontecer. Então eu vou esconder aqui Jesus. Vou usar Jesus aqui, não vou manifestar ele agora, porque é ele que vai, aleluia, ser a minha carta principal. É com ele que eu vou vencer, aleluia, o meu inimigo. É com ele que eu vou vencer os traidores. É com Cristo. Ele está escondido, mas quando ele se manifestar, ele se manifestará para pisar na cabeça do diabo, para vencer Satanás. Eu vou, aleluia, guardar essa arma preciosa, o meu único filho. Cristo estava escondido em Deus, nas asas do Altíssimo. Cristo estava em Deus, escondido, para ser revelado no momento certo. Quando Satanás achou, que podia ser maior que Deus, ele quebrou a cara. Então, quando a gente achar que deve ser maior do que alguém, cuidado para não quebrar a cara. Verdade. Amém? Porque no reino de Deus, o maior não significa que ele é maior. Na igreja, o menor é o maior, e o maior é o menor. Amém? Glória a Deus. Mas não estamos aqui para trabalhar, nós estamos aqui para servir. Amém? Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. E só fazer algo na igreja quando Deus mandar fazer. Só faz algo para Deus quando Deus mandar. Quando
chamar, te colocar aquilo no seu coração. Quando Deus te der um ministério, você faz. Não queira fazer o ministério que Deus não te deu. Ah, mas eu sou pregador, e não é. Ah, eu sou cantor, e não é. Será que foi Deus ou é você que está querendo ser? Ou é você que escolhe para você mesmo o seu ministério? Não, é Deus que escolhe para nós, não é nós que escolhe. Não é nós que escolhe Deus, Ele nos escolheu, nos elegeu para sermos filhos de Deus. Aleluia. Ele nos elegeu como filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Vai lá. Então eles passaram por uma prova, os anjos foram reprovados. Amém? Então Deus fez essa eleição para estabelecer quem ia ficar com ele e quem não. Quem ia ficar e quem não. Um terço não ficou. Aleluia. Amém? Então eles foram criados para serem os primeiros a ser provados, os anjos. Então eles foram reprovados, eles foram os primeiros a passar pela prova. Os anjos que foram um terço, né, irmãos? Desculpa. Quando eu falo reprovados, um terço. Quer dizer que tem aprovados e tem reprovados. Da mesma forma, igreja, da mesma forma. Quando tiver o juízo, vai ter os aprovados no juízo e vai ter os reprovados. Aí Deus agora lançou os anjos caídos no abismo. E quando ele lança no abismo, então ele agora pensa, eu preciso de um lugar. Então Deus agora vai criar o quê? Né? O inferno. Amém? Então Deus cria o inferno para colocar o diabo e seus anjos. Bíblia não. É Bíblia não. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Não é, Alex? Até falou isso lá. Falou não? Num trechinho. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O homem nem ainda estava na terra, mas Deus já estava com um terço de caídos no mal, anjos rebeldes. Então Deus precisava criar um lugar para os anjos rebeldes. Então Deus vai e cria o inferno para o diabo e seus anjos. Igreja, agora é sério. O inferno não foi criado para mim e para você. Quando ele cria o inferno, Deus cria para o diabo e seus anjos. É fato. Ele já tem eles lá, um terço caído. Precisa de um lugar para se colocar eles pela eternidade. E esse lugar não vai ser o céu. Do céu eles já foram reprovados. Amém? Amém? Então é isso. Então você é eleito por Deus, predestinado por Deus a nascer. Ao homem está predestinado por quê? Nascer e morrer uma só vez. E depois disso vem o quê? O juízo. Se você vai para o céu, ou se você vai ser condenado. Mas Deus vai dizer assim: Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador. Mas antes que ele se converta, se arrependa e creia. Deus quer que todos que estão na terra se converta, se arrependa e creia. Deus quer salvar todos, irmãos. Deus nos colocou para um plano de salvação. Só que tem o quê? É uma pecinha, né? Livre arbítrio. Esse livre-arbítrio está nas nossas mãos. Escolher servir a Deus ou não servir. Irmãos, só existe dois caminhos. Quem serve a Deus é de Deus. Quem não serve é do maligno. Porque o maligno passa a tomar posse da sua vida porque você nega o Criador. Quando a gente nega o Criador, nós damos legalidade ao mal. O que mais o diabo quer é afrontar Deus. E para afrontar Deus,
Não é ele fazer um plano para poder voltar para o céu, porque ele sabe que plano nenhum vai levar ele de volta. Então, se ele não pode voltar para a graça, se ele não pode voltar para a misericórdia, se Deus não aceita ele nunca mais, então o que ele vai fazer? Ele vai querer afrontar Deus, levando com ele o maior número de pessoas com ele para o inferno. O inimigo de Deus luta para que o homem seja condenado. Como ele faz isso? Pecado, colocando na sua frente, te dando de bandeja o pecado, as coisas pecaminosas desse mundo. Ele coloca, aleluia, e você tem que decidir. Você tem que decidir se você quer a Deus ou se você quer pecado. Se você quer viver para Deus, se você quer ter obras boas, se você quer ter fé, ou se você quer negar a Deus e servir ao diabo. Pastor, não tem um terceiro lugar? Não existe um terceiro, não. Só dois. Só há dois caminhos. O caminho de Deus é estreito. O caminho do mundo, do diabo, é largo. Só há esses dois. Ou você anda no caminho estreito, aonde está Jesus, ou você anda na porta larga, faz o que você quer, curte a vida, né? Vive, aproveita bem, porque você não tem comunhão com Deus, você não participa das coisas de Deus, você não tem direito à herança do Pai, porque você não é filho de Deus. Os filhos de Deus são lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Só é lavado e redimido no sangue do Cordeiro quem crê, quem aceita, quem vive, quem passa pelo batismo das águas, do sangue, da água. Eu preciso nascer da água e do Espírito, e o sangue me cobre, e os meus pecados Jesus já perdoou e lançou no mar do esquecimento. Os meus pecados, o pecado da igreja, o pecado daquele que está vivendo com Cristo, Cristo perdoou, cobriu e foi lançado no mar do esquecimento. Mas o pecado daquele que está hoje no mundo continua com eles. Eles continuam carregando o pecado. A bagagem daquele que está pecando é o pecado, e o salário do pecado é a morte. E essa morte não é somente a morte carnal. Quando o homem morre, ele vai para o juízo. E se ele vai com a bagagem de pecado, o salário dele é a condenação eterna. Irmãos, fica de pé. Eu preguei 10% da mensagem que o Senhor me revelou. O Senhor me levou, mas ainda eu vou chegar no jardim do Éden. Adão e Eva vão ser provados da mesma forma que os anjos. Eles foram colocados no jardim para ser provados. Quando Adão e Eva, só vou dar uma introdução. Quando Adão e Eva estavam no jardim, aleluia, Deus coloca eles lá. Deus não pôs neles, Deus não havia criado para eles ainda a morte. A morte não havia sido criada. A morte só vai ser criada quando acontece o pecado. Quando Adão e Eva caem no pecado, Deus cria a morte. Pastor, mas Deus não criou a morte para os anjos? Não, os anjos são eternos. Os anjos são imortais. A morte não foi criada para eles. A condenação deles é eterna. Mas agora Deus faz um pequeno teste com Adão e Eva. E eles não passaram no teste, né? Você sabe da história. E é nisso que eu vou entrar no domingo. Eles são provados, somente os dois provados. Aí Deus percebe que tem que deixar o homem na carnalidade, porque através do pecado é criada a morte. Porque se eles não tivessem comido do fruto, a morte não seria criada. Deus tinha um plano eterno para o homem. Deus tinha um plano eterno. Mas Deus disse: na árvore que está no meio do jardim, não toqueis e não comereis. Não podia tocar. Qual que era a árvore que estava no meio do jardim?
Quem está no meio da igreja? Apocalipse 2. Aquele que estava no meio, aquele que está no meio da igreja, estava no meio do jardim. Primícia de Deus. Não podia ser tocado, porque nele existe a vida eterna. E Deus estava no plano do homem ser eterno, mas o homem não passou do plano. Deus não criou o homem imortal. Amém? Deus estava fazendo um teste com o homem. Se o homem passa no teste e Deus desce para ele da árvore da vida, o homem aí ia passar a ser eterno. Mas Deus, como é onisciente, ele já sabia que o homem não iria passar no teste, assim como os próprios anjos, que são criaturas um pouco acima do homem. Os anjos são criados um pouco acima do homem, não passaram, e Deus sabia que o homem não ia passar. Então Deus faz o homem mortal, carnal, para que depois ele passasse pela eleição, e passando para a eleição, ele ganhasse o corpo eterno, incorruptível. Se Deus coloca e deixa o homem eterno, e o homem peca, condenação direta. Se Deus deixa o Adão e a Eva eterno, a condenação era direta. Deus viu que com os anjos não deu certo. Então Deus testa e fala: não, eu ponho o homem mortal, mas se ele vencer, amém? Se ele passar do teste, aí ele vai para a vida eterna, porque o melhor é no final, a vida eterna. É isso que eu estou pregando.